Olá, eu sou Isabel Milanês e, orientada pela doutora Liline Martins, nós estudamos sobre os aspectos epidemiológicos e laboratoriais das tuberculoses multiresistentes e das micobactérias não tuberculosas em um serviço de referência em Teresina. Até o surgimento da Covid-19, a tuberculose era a doença infecto-contagiosa que mais causava óbitos. Ela é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, e ela pode infectar vários órgãos, como pulmão, pleura, linfonodos, ossos, sistema geniturinário, sistema nervoso e intestino. Quando ela é fora do pulmão, ela é chamada de tuberculose extrapulmonar. Existem também outras micobactérias, além do bacilo tuberculose, que também podem infectar humanos, e esses organismos são geralmente encontrados no solo e na água e são chamados de micobactérias não tuberculosas. A tuberculose droga resistente, TBDR, é caracterizada pela resistência a uma ou mais drogas do esquema básico utilizado, que é o esquema RIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Suas principais causas são o uso inadequado dos esquemas prescritos por parte dos doentes e as dificuldades na organização da assistência à tuberculose, com falta de normatização e padronização dos tratamentos. Como consequência, tem-se o uso de medicamentos menos eficazes e mais tóxicos e maior ocorrência de efeitos adversos graves e potencialmente fatais. O aumento da taxa de mortalidade e torna também o tratamento limitado, mais longo, com mais custo orçamentário e tanto para as pessoas acometidas quanto para os sistemas de saúde, sendo uma emergência de saúde pública. Das micobactérias não tuberculosas, MNT, elas são a infecção por bactérias do complexo Mycobacterium e é uma doença emergente. Ela está relacionada com vários fatores, como o envelhecimento populacional e a imunossupressão. O diagnóstico clínico é complicado, porque parece com muitas outras doenças pulmonares, em especial a tuberculose, e também há uma grande variedade e não especificidade dos sintomas causados. Além disso, os recursos laboratoriais empregados a realizar o diagnóstico e o tratamento são bastante escassos. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar o perfil epidemiológico e laboratorial dos casos de tuberculose multiresistente e de micobactérias não tuberculosas atendidos no ambulatório específico de um hospital público terciário em Teresina no período de 2018 a 2022. E os objetivos específicos são estimar a prevalência e incidência das tuberculoses multiresistentes nesse serviço, identificar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por essas doenças, determinar os principais agentes etiológicos responsáveis pelos casos de micobactérias não tuberculose, identificar o perfil clínico e laboratorial desses pacientes acometidos tanto por tuberculose multiresistente quanto por micobactérias não tuberculosas, e os fatores de risco para o surgimento dessas infecções. Em relação à metodologia do estudo. O tipo de estudo é um estudo descritivo, transversal, documental e retrospectivo de caráter quantitativo. Foi realizado no Hospital Público Referência em Tuberculose Multiresistente e Micobactérias Não Tuberculosas no período de 2018 a 2022 e os pacientes foram todos que foram atendidos nesse ambulatório. A fonte de coleta foram os prontuários e o site TB, que é onde eles são cadastrados. Os dados de coleta foram organizados no Excel e processados estatisticamente no SPSS. Micobactérias não tuberculosas foram atendidos 46 pacientes no período estudado. Na análise estatística, não houve aumento da prevalência por gênero. Os pacientes mais acometidos eram idosos, apresentando mais de 60 anos. A cidade de origem que mais teve casos foi Teresina. O tipo de entrada desses casos, a maioria, 89,1%, eram casos novos e a forma clínica mais comum era a pulmonar. São as doenças e agravos, as que prevaleceram foram doença estrutural do pulmão, o tabagismo e abuso de álcool. Em relação à situação do caso, 10% abandonaram o tratamento, o que é um problema de saúde pública grave, e houveram 6 óbitos. O tipo etiológico mais identificado foi o Mycobacterium intracellular, porém o que mais preocupa é que cerca de 32,6% do caso seguiram sem identificação, o que dificulta o tratamento específico. Em relação à tuberculose droga resistente, foram atendidos cerca de 27 pacientes, a maioria, 59,3%, eram homens e tinham uma idade menor que 40 anos. A cidade de origem mais comum era Teresina, com mais da metade dos casos. O tipo de entrada mais prevalente eram casos novos, com 88,9%, porém cerca de 7,4% eram após o abandono de tratamento anterior, o que é um dado que também alarma bastante. Em relação à resistente, a maioria, 92,6%, era resistente à rifampicina e a forma radiológica, ou seja, no raio-x de tórax mais prevalente, era unilateral cavitária, seguida por bilateral cavitária. Houveram cerca de 4 óbitos no grupo de tuberculose droga resistente estudado. A conclusão do trabalho é de que a TBDR e as MNT são doenças emergentes infecto-contagiosas que representam um grande problema de saúde pública.
Os índices de óbitos durante o tratamento e de casos que abandonam é alarmante. A dificuldade laboratorial no diagnóstico e no tratamento é notória. Grande parte das culturas não conseguem identificar a micobactéria não tuberculosa causadora e no âmbito da TBDR, há uma dificuldade na identificação laboratorial de quais medicamentos a tuberculose é resistente, apresentando dados que ela é apenas resistente à rifampicina e não diz dados sobre os outros medicamentos do esquema básico. Esses dados devem servir de alerta às entidades públicas de saúde para que destinem políticas públicas efetivas para sanar esse problema. Muito obrigada.